Meus queridos irmãos, graça e paz. Olha, louvado seja o Deus eterno. Nós estamos iniciando hoje a nossa maratona de estudos no livro de Gênesis. E olha, é só para quem quer estudar. Eu já vou declarando porque nós vamos levar um tempo e é claro que haverá revelações de cunho prático para a nossa vida, mas também teológico, princípios norteadores do propósito original para o qual Deus nos criou. Nós vamos ver coisas muito profundas aqui. Talvez você conheça, talvez você não conheça. Eu tenho interesse de criar um grupo depois para nós esclarecermos as dúvidas que forem surgindo desse estudo no Meet ou no Zoom. Então nós vamos ficar firmes aqui porque são revelações maravilhosas da parte de Deus. E eu tenho pensado em trabalhar esses capítulos de Gênesis porque eles são muito reveladores a respeito de uma vida original, uma vida plena, uma vida na essência. Por isso eu pedi a vocês que anotassem aquelas palavras no vídeo áudio anterior, porque são palavras que estão no campo do sobrenatural, sabe? Nós fomos criados para viver uma vida sobrenatural e a gente vai ver onde foi que nós nos perdemos e por que nós precisamos voltar à origem, sabe? Voltar ao propósito original. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 6 apenas. Vai dizer assim: olha, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez Deus separação entre luz e trevas, e Deus chamou a luz dia e a trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã, o dia primeiro, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Muitas pessoas ficam curiosas a respeito do livro de Gênesis, a criação, um criador, a criatividade, sabe? São coisas que nos chamam a atenção. O início deste capítulo 1, falando de uma terra sem forma e vazia, e Deus dizendo: haja novos céus e nova terra. Olha, haveria sim existido uma terra antes criada que fora destruída e Deus está recriando a terra. Então são perguntas que surgem, as pessoas fazem, querendo saber, afinal de contas, que princípio é esse? Que começo é esse? A palavra Gênesis está relacionada à origem. Quando tudo começou, qual era o propósito de Deus na criação? Olha, a palavra criou aí é bará, uma palavra de ex nihilo que significa criar do nada. Essa palavra bará no hebraico, criação, ela é muito importante para a gente compreender o livro de Gênesis, principalmente nesse início de estudo, sabe? O capítulo 1 está falando de criação, o capítulo 1 de Gênesis está falando de criação, e vocês vão entender isso cada vez melhor daqui para frente. E o capítulo 2 fala de formação, e há uma diferença entre essas duas coisas que vai sendo esclarecida no decorrer deste estudo. Mas vamos lá. Ele criou os céus e a terra. Os céus e o universo, não apenas o planeta Terra. A palavra aí para céus é chamaim,
no hebraico. E a Bíblia fala que essa terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Havia uma escuridão sobre a face do abismo. A ideia de um vácuo, a ideia de um vazio. Imagina água e escuridão. E de repente, as Escrituras vai nos dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É muito bom pensar que na criação Deus é um nome plural e já está envolvido aqui a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra para Deus é Elohim, Elohim. Então é importante nós compreendermos Deus, simplesmente Deus, que ainda não era conhecido como Senhor, ele ainda não fora revelado como Senhor na criação. Você não vai ver Senhor no capítulo 1 de Gênesis. O Senhor só é revelado a partir da criação do homem. Elohim fala do braço de Deus. Elohim fala da força de Deus, o Deus criador. Sabe? Mas Yahvé, que é Senhor, que vai aparecer só no capítulo 2, fala do coração de Deus. Senhor para um relacionamento com o homem que ele vai criar, na verdade que ele vai formar a partir do capítulo 2, porque no capítulo 1 Deus já havia criado o homem. No versículo 26 diz que ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e deu ao homem domínio. Mas então vamos pensar sobre isso. Eu quero pensar num sentido mais prático do que é a terra sem forma e vazia. Todo homem sem Deus, sem entender, sabe, esse propósito original para o qual ele foi criado, ele também é um homem que tem um vazio dentro de si. Sabe, terra, nós fomos formados, né, do pó da terra, do barro, né, a terra molhada pelo vapor, né, que já subia antes da chuva cair sobre a terra. Olha, pense nisso comigo. Toda a natureza, toda a criação de Deus, ela tem aversão ao vácuo. Toda a natureza divina também tem aversão ao vácuo, ao vazio. Todo vazio precisa ser preenchido. E o vazio do homem só pode ser preenchido em Deus, porque Deus, ele criou o homem em si mesmo, na eternidade, como diz Efésios 1:4. Mas ele formou o homem na terra, no capítulo 2, do pó da terra. E a gente sabe que esse vazio explica porque o ar e a água, eles preenchem imediatamente qualquer espaço vazio. As pessoas estão vivendo numa vida de escuridão, de ilusão, de trevas, de fantasias, porque ainda não reconectaram a fonte. Então, uma das palavras que vocês viram aí é fonte. A fonte é mais importante que o rio.
a nascente é mais importante que a corrente. Nós precisamos começar a compreender que todo o problema da humanidade está relacionado ao pecado e à ausência de Deus. E nós temos que enfrentar aí desafios, tribulações, perseguições, temos aflições, mas tudo que Deus está nos chamando é para nós retornarmos a um relacionamento com Ele, a fim de que nós possamos enfrentar essa realidade de um mundo caótico, como estava no princípio um caos. Essa palavra caos aí, ela vem exatamente do cosmo, que também dá origem à palavra cosmético. Isso que as mulheres usam para tentar mexer com a sua aparência, né? Colocar uma beleza naquilo que está, né, às vezes enrugado, está um pouco abatido, por aí. Então veja bem, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando se diz que no princípio criou Deus, é porque o próprio Deus já estava no princípio. Agora, Deus nos criou para desfrutarmos de ordem. Deus, Ele nos criou para vivermos em plenitude. Então, a agitação do homem, a sua inquietação interior na alma, revela essa desordem e esse vazio que precisa ser preenchido apenas pela presença de Deus, porque senão nós viveremos existências desarranjadas. Deus não criou o homem para existir, Deus criou o homem para viver. E na sua própria natureza, Ele está revelando essa necessidade de colocar ordem no caos. E esse mover do Espírito Santo pairar, a ideia aí é como se ele estivesse chocando, né? É como se ele estivesse ali para gerar algo. Também mostra a importância que o homem que foi criado por Deus receber a plenitude do Espírito. Gênesis 1:1 fala do princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, versículo 1 também vai falar que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu estou trazendo algumas coisas para você pensar a sua vida e refletir de como está a sua conexão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como está a sua alma, como estão as suas emoções, como estão os seus sentimentos, como estão os seus valores, os seus princípios e as suas motivações. Olha, aqui está Deus pleno para revelar-se ao homem. E no versículo 3, as Escrituras vai nos dizer: e disse Deus, haja luz. O propósito de Deus sempre é trazer luz na escuridão, é trazer conhecimento na ignorância. O homem, na verdade, ele precisa de luz. Olha, quando você vai ler a sequência de João capítulo 1, que é a Gênesis do Novo Testamento, né? A Gênesis é a origem de tudo no Novo Testamento, no que diz respeito à divindade. O Evangelho de João, ele vai tratar exatamente a divindade de Cristo, diferente de Mateus, Marcos e Lucas.
vai falar da divindade de Cristo, sabe? Por isso que há algumas figuras, né, no que a gente chama dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. O que é isso? Eles são semelhantes, mas todos eles têm um propósito específico. Por exemplo, em Mateus, a figura de Cristo é a figura do leão, a figura do rei. Em Marcos é a figura do boi, falando de força. Em Lucas, por exemplo, é a figura do homem, falando de inteligência. Mas em João é a figura da águia, falando de uma visão e agilidade, falando da divindade, falando a todos os povos, os gentios, né? Os gregos. Mateus, por exemplo, fala aos judeus, por isso que começa com a genealogia, isso é importante para o judeu. Marcos, né, a figura do boi, já fala a quem? Já fala aos romanos, força. Lucas já fala a quem? Já fala aos gregos. Eles falam de sabedoria, e Lucas é uma beleza mostrando essa sabedoria do Cristo. E é tão interessante que o Lucas foi escrito de maneira cronológica, e o escritor foi o próprio Lucas, que também era um médico, que também tem a outra carta, que é Atos. Investigação, é o que o grego gosta, sabe? Os romanos, força, sabe? E o judeu, essa figura de um rei, é tudo que eles esperavam. Jesus é apresentado em Mateus como rei. Olha, é só para você pensar aqui, e vai ser um estudo mesmo. Quem sabe a gente possa começar a perceber coisas que nós não percebemos. Olha, em João, agora voltando a João, que é a Gênesis do Novo Testamento, é importante que você lembre que a Bíblia fala assim, olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. O judeu, por exemplo, eles viram a luz, mas a mente deles religiosa fez com que eles amassem mais as trevas do que a luz. Em boa parte das escrituras, quando a palavra trevas aparece, está falando de ignorância. Mas quando a palavra luz aparece, está falando de quê? Conhecimento. Então, quando Deus viu trevas, ele disse o quê? Haja luz. Haja luz. E você vai perceber no livro de Gênesis que essa luz aqui no livro de Gênesis, não é a luz do sol, não é a luz da lua, não é a luz dos astros, a luz das estrelas. Essa luz apontava para o próprio Cristo Jesus. Cristo Jesus é a sabedoria encarnada, a sabedoria revelada para todo aquele que crê. E todos que estão fora de Cristo ainda estão nas trevas, vivendo na ignorância por não entender que tudo começa em Deus, deve permanecer em Deus e vai consumar. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele também é o fim, o primeiro e o derradeiro, ele é o que era, o que é e o que há de vir. É por isso que Gênesis 1 é tão importante. Então eu quero que você pense sobre disse Deus. Eu quero que você pense agora sobre a palavra que sai da boca de Deus. A matéria-prima para a criação. Por isso é importante você compreender e pensar sobre as palavras que saem da sua boca, porque Deus criou o mundo com
palavras. E você também está criando o seu mundo por meio das suas palavras, as palavras que saem da sua boca. Disse Deus. E é interessante que tudo que Deus diz, ele se apresenta antes de dizer o que ele vai dizer. Se ele vai falar de criação, ele é o Deus criador. Se ele vai falar de libertação, ele é o Deus libertador. Se ele vai falar de cura, ele é o Deus que cura. Sabe? Deus sempre se apresentou assim aos homens. E aqui está o Deus criador, Elohim. Olha, ele libera uma palavra. Nós chamamos isso de o código sonoro de Deus. Na verdade, toda a criação de Deus, ela tem energia em si. As palavras que saem da nossa boca, elas não são meras palavras, elas têm energia. Na verdade, são ondas sonoras. Elas são capazes de criar. Elas são capazes de criar para o bem, mas elas também são capazes de criar para o mal. E Deus está nos ensinando a falar de luz e não de trevas. Todas as vezes que Deus ele ordenava sobre algo que estava destruído, ele liberava uma palavra de vida para que aquilo que estava morto pudesse ressuscitar. Por isso, o próprio Jesus Cristo, na sua humanidade, todas as vezes que ele encontrava alguém ou alguma situação fora de ordem, ele liberava uma palavra de vida para restaurar a ordem original. Então pense comigo sobre isso, sabe? A gente às vezes pensa em luz e pensa em luz como energia elétrica, energia solar, sabe? Hoje em dia a gente percebe tudo é energia, é lâmpada, sons, a presença de pessoas, toda a matéria, ela é envolta de energia, tudo que foi criado. Você encontra com pessoas e você pensa assim, mas eu senti algo diferente. Ou você sente algo bom, ou você sente algo ruim, por quê? Porque é aquilo que a pessoa carrega no seu próprio corpo. E de repente as pessoas liberam palavras, e as suas palavras estão construindo ou estão destruindo. Quando você vê a treva, nunca diga haja treva, olhe a treva, fale como Deus, haja luz. Quando você vê o problema, você nunca fala do problema, fala da solução. Quando você vê a fraqueza, você nunca fala da fraqueza, fala da força. Palavras de vida. Quando você vê a doença, você nunca fala da doença, você fala da cura. Quando você vê a miséria, a pobreza, você nunca fala da pobreza, você fala da riqueza. Isso aqui são princípios em Gênesis. Na criação, como deve funcionar o propósito original. Isso aqui é antes do homem pecar. Por isso que Deus nos criou para certos pensamentos e palavras diferentes daquilo que nós começamos a falar a partir da queda, a partir da entrada do pecado. Por que Ele quer trazer-nos para o propósito original, que é o que eu chamo de revoltar, não no sentido de revolta, rebelião, sabe, anarquia, mas voltar à origem, voltar à pureza, voltar ao Éden, voltar a Cristo Jesus. É por causa dessas dificuldades que algumas pessoas têm por não entender o propósito original de Deus na criação.
ele pairava sobre as águas, era o Espírito Santo já agindo na criação, e hoje ele quer agir no homem. No homem. A ideia de pairar, que eu disse que é repousar, né? Como se fosse chocar ou bater asas no hebraico, é essa a ideia do hebraico. Então nós estamos aqui no versículo 1 e versículo 2 e versículo 3. Agora a palavra foi: haja luz, haja conhecimento. A palavra de Deus, a presença de Deus, pela sua palavra hoje, Logos, conhecimento, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando nós contemplamos o Cristo, nós contemplamos como o unigênito, a glória do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Eu até citei recentemente aqui o versículo 13 de João capítulo 1, que fala que nós não nascemos da carne, nós não nascemos da vontade do homem, nós nascemos de Deus. Deus nos criou. Nós nascemos de quem? De Deus. Foi Deus quem nos criou. Ele é o Deus criador de todas as coisas, e ele criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, para que o homem viva segundo os seus propósitos. Agora, o código sonoro da voz é o que dá significado às coisas. Todas as palavras têm um significado, quer seja no mundo físico, quer seja no mundo espiritual. E as palavras precisam ser entendidas. Há um propósito no nosso cognitivo para descobrirmos os códigos das palavras. E esses códigos são linguagens que dão sentido às palavras que estamos dizendo. Por isso, palavras não podem ser jogadas ao vento. Por isso, Jesus diz que o homem dará conta das suas palavras. São princípios poderosos das Escrituras aqui em Gênesis. Olha, pense comigo aí algumas coisas, já que nós estamos estudando. E assim, é claro que um estudo, ele provoca, ele traz perguntas, sabe? O estudo é uma chave para viver uma vida plena. Pense comigo sobre isso. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Por isso o versículo 4 diz: viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. O próximo princípio que eu quero que você pegue aí comigo, na sequência depois do código da voz, e você aprender a usar as palavras e rever as palavras que têm saído da sua boca, eu quero que você pense comigo sobre separação. Um Deus que faz separação. Nós chamamos isto de o princípio anti-ecumenismo. O primeiro princípio
Nem todas as coisas são iguais e não tem como dizer que é tudo igual, é tudo do mesmo jeito, tá tudo misturado. Não. Deus é um Deus que faz separação. E ele cria, e ele já começa fazendo separação. A sabedoria, a luz de Cristo sobre a nossa vida vai nos ensinar a fazer também o que? Separação. Não misture as coisas. Eu costumo dizer o seguinte: o homem não pode ajuntar o que Deus separou, assim como ele não tem direito de separar o que Deus ajuntou. E tem hoje em dia essa ideia de não, há um só Deus, é o mesmo Deus, o nosso Deus é o mesmo. É a partir desse princípio, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, isso vai se tornar cada vez mais forte. Essa ideia do ecumenismo, né? Um só Deus, né? O meu Deus é o seu Deus, nosso Deus é o mesmo Deus. Não, irmãos. Primeiro, o Deus da Bíblia, ele é vivo, ele é criador, ele não é criatura. Segundo, olha, o Deus da Bíblia, ele é o Deus verdadeiro, é o Deus Pai, é o Deus Pai. Pai. É o único Deus que é Pai, que tem relacionamento com filhos. Então, eu quero que você pense sobre isso. Por exemplo, não tem nenhum outro livro que fale de um Deus em que a expressão vai ser assim: e disse Deus. A Bíblia é o único livro, o único Deus que fala e disse Deus. Não se fala de um outro Deus que ele disse alguma coisa. Só o Deus da Bíblia, ele fala, ele libera palavras. Ele fala ainda hoje, ele fala pelas Escrituras, sabe? Por isso que essa palavra é viva e eficaz, segundo o que está lá em Hebreus 4:12. Deus continua falando, falando. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, quando Jesus fala, e ele também usava essa expressão quando ele falava as parábolas, quando ele trazia algum ensinamento, Apocalipse também vai usar essa expressão, quem tem ouvidos ouça. Quando ele fala de ouvidos aí, ele não está falando do ouvido natural, mas do ouvido espiritual. Só um ouvido espiritual é capaz de entender o que Deus está falando. O homem natural, que tem um ouvido natural, não entende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhe parecem loucura, segundo o que está escrito também lá em 1 Coríntios capítulo 2. Parar para ouvir o que Deus está falando, sabe? Querer entender o que Deus quer falar e o que aquilo que Deus está falando tem a ver com a minha vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só tem ouvido para ouvir aqueles que começaram a dar lugar à obra do Espírito Santo na sua vida. Ouvidos espirituais. Então Deus faz separação. Ele lança o fundamento anti-ecumenismo. Isso vai perpetuar, tá bom? Então, nós não temos como dizer que luz e trevas são a mesma coisa. Não, luz é diferente das trevas. A terra, por exemplo, é diferente do mar. O sol, o astro maior, é diferente da lua, o astro menor, embora a lua seja o reflexo do sol. Deus faz diferença aqui em Gênesis entre animais domésticos e animais selváticos, não são iguais. Então ele vai fazendo separação entre tudo que ele criou, ele vai fazendo sempre o quê? Separação. E nós encerramos aí o versículo 6 nesse estudo de hoje. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Nem as águas são iguais.
Existem águas que descem do alto, existem águas que brotam da terra. A ideia de separação entre águas e águas é que existem coisas que são parecidas, mas não significa que elas são iguais. É por isso que alguém disse, e o cristão deve atentar para isso: nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que tem chifre é touro. E o estudo das Escrituras é para a gente começar a descobrir essas diferenças e qual o propósito dessas diferenças naquilo que nós estamos estudando. Então Deus vai sempre fazer separação, não diga que é a mesma coisa. Quando Deus faz separação, não tem nada a ver com divisão, tá bom? Deus distingue para propósitos. Divisão é você separar aquilo que precisa estar unido. Mas a separação de Deus é uma separação necessária para propósito. É como você distinguir e discernir propósito. Então, vamos aqui encerrar por hoje, tá bom? O nosso estudo aí, né? Quase 40 minutos aqui estudando, e é só para quem quer estudar mesmo. O meu propósito aqui, vocês vão perceber que meu propósito não é com pessoas que querem comédia. Meu propósito aqui não é para as pessoas que querem um vídeo, sabe, engraçado para rir um pouquinho mais, sabe? Na verdade, há muito escárnio, muita zombaria que não muda a vida de ninguém. Meu propósito aqui é para quem quer viver uma vida em plenitude, para quem quer viver uma vida no Espírito, para quem quer viver uma vida transbordante, para quem não quer viver uma vida religiosa. Eu creio que eu estarei trabalhando e tenho usado aí as mídias sociais para destruir todo tipo de religiosidade, porque o fato de muitos cristãos não entenderem coisas espirituais é que tem criado uma série de limitação na vida desses cristãos, uma série de ideias, de impossibilidades. Quando você começa a compreender o propósito original, você vai querer voltar. E aí você vai perceber os detalhes desse propósito original para o qual você foi chamado a viver, ok? No próximo estudo nosso, a partir do versículo 7, que nós vamos continuar, eu vou tratar alguns textos ainda do Antigo Testamento para provar que o próprio Deus lançou a lei anti-ecumenismo, ok? Então nós ficamos por aqui hoje e assim espero que você tenha desejado aí conhecer mais, tanto no âmbito, né, prático para a sua vida, como também num conhecimento teológico, que nós vamos trabalhar as duas coisas. Nós não queremos apenas, aqui não é as historinhas da criação para as crianças de escola dominical, não, aqui é estudo para adulto, tá bom? Não é para você conhecer, olha como Deus criou isso e não mudar nada na sua vida. Aliás, eu vou até dar uma chamada aqui para quem acompanha esse vídeo. Comece a trabalhar os estudos, quer seja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, com as crianças, no sentido de gerar elas um entendimento do que aquilo implica na vida delas, o que aquilo pode mudar na vida delas, ok? Já é lindo que elas têm conhecido historinha, mas agora nós temos que estruturar um conhecimento de Deus nas crianças, desse Deus maravilhoso, esse Deus Pai, esse Deus amoroso, sabe? Esse Deus que muda a história da vida de milhares. Olha, certamente, você pode ter certeza, quando nós alcançarmos um número de inscritos aqui suficiente para nós fazermos lives ao vivo,
Vai ser muito bom porque você vai participar, você vai comentar. E como eu disse, aquilo que você tiver dificuldade aqui, nós vamos trabalhar dentro aí do Zoom ou do Meet e vamos nos encontrar para estudos. É claro que nós vamos ter que ver dia, horário, agendar tudo certinho, mas eu creio que o estudo desses 4 capítulos de Gênesis pode revolucionar a história da sua vida, a sua história de relacionamento com Deus, a sua história de relacionamento com o próximo, a sua história de fé, de esperança e de amor, porque esse Deus, ele se revela de uma maneira muito preciosa ao nosso coração e é por isso que nós estamos aqui. Um forte abraço, até a próxima em Cristo Avançar.